Olá, eu sou a doutora Alessandra Raskovski, médica endocrinologista, e estou aqui muito feliz na 5ª edição do Cérebro em Ação. E da onde nasceu esse projeto? Nasceu porque existem 12 fatores possíveis de prevenir demência. Demência de Alzheimer tem uma fase pré-clínica de 20 a 30 anos. O que significa isso? Antes da pessoa ir para o médico com os sintomas de queixa de memória e outros, ela já foi construindo a doença. Então, eu não conheço ninguém que se curou de demência de Alzheimer. A gente conhece quem se curou de câncer, mas é muito importante que hoje aconteça um alerta, a gente brinca, um chega de Alzheimer para a população brasileira. O Brasil é um dos países mais acometidos por demência. Eu não sei se vocês sabem, mas a demência de Alzheimer é a 7ª causa de morte por incapacidade no mundo, principalmente depois dos 75 anos. E a gente pode mudar essa história. Quais são os fatores preveníveis? Obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes, depressão não tratada, isolamento social, distúrbio auditivo, poluição, traumatismo craniano e assim a gente vai realmente falando tudo que a gente pode fazer. Então, o que a gente faz aqui no parque é uma ação para que todas as pessoas, através de educação dos 12 fatores, autoconhecimento, e a gente vai passear já pelo rastreio cognitivo, que eu chamo de circuito cerebral, que é para que você entenda os 12 fatores, como eles estão distribuídos para você. 48% dos casos de demência no Brasil podem ser prevenidos ou retardados somente com o controle dos 12 fatores. Mas não vale olhar só para um fator, você tem que olhar para o conjunto. Então, bora com a gente, cuidar do seu cérebro, evitar a demência de Alzheimer e gritar para o mundo que a estatística atual até 2050, que os Estados Unidos espera um crescimento de demência de Alzheimer em torno de 100%, só porque a longevidade está aumentando, e a gente não pode esquecer que a demência de Alzheimer é uma doença que vem com a idade, com o aumento da longevidade. Aqui no Brasil a expectativa é um aumento de 200%. Convido vocês todos a mudarem essa história. A gente está na 5ª edição, eu estou muito feliz, porque cresce cada vez mais quem se junta a nós. E a gente tem conseguido fazer bastante barulho, né, Rodrigo? O Rodrigo é o presidente da ABRAS, da Associação Brasileira de Alzheimer, e tudo só é possível porque a gente tem muita ajuda. Ajuda do pessoal que trabalha comigo na clínica, ajuda dos nossos dentes de leão, os voluntários, que estão lá firmes e fortes e super dispostos a ajudar a acontecer o rastreio. A grande mensagem, uma que eu falo já há bastante tempo, é: o Alzheimer começa 20 a 30 anos antes dos primeiros sintomas. E é nessa fase que a gente pode mudar a história. Ninguém conhece alguém que se curou de Alzheimer. A gente conhece alguém que se curou de câncer e de outras doenças que são realmente muito ruins. Se a gente soubesse que controlando esses 12 fatores que estão aqui, você conseguiria prevenir ou evitar 48% dos casos de demência no Brasil, você ficaria parado? Não. É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para divulgar o impacto disso. Esse ano a gente tem também uma grande novidade. Todo mundo aí sabe que o olfato foi algo muito acometido no Covid e o olfato também tem a ver com cognição.
E a Cláudia, cadê ela? Tá agregando, ainda não é guideline, né, Rô? Mas com certeza vai ser. Então, esse ano a gente chama de São 12 Fatores mais um, que é a prevenção do olfato. E a Cláudia traz o rastreio olfatório pra gente. Porque medicina é isso, gente. É uma soma de especialidades, é uma soma de saberes que vão fazer a diferença. Então, não adianta a gente ir no neurologista e ele falar, tá bom, você tem Alzheimer, toma esse remédio. A gente quer muito mais que isso. E eu agradeço principalmente a minha família e tenho a paciência de me perder um pouquinho para esse projeto. Obrigado, Alex. Obrigado a você. É uma iniciativa extremamente interessante e importante, essa que a Alessandra e todos vocês estão promovendo hoje. Como ela bem disse, é fundamental haver parceiros, né? Todos somos parceiros, é o vizinho, o amigo, o colega da faculdade, a pessoa que está aqui, o caixa de supermercado, todo o taxista. Nós estamos, isso no mundo, incentivando as pessoas para identificarem o diagnóstico, inclusive, porque as pessoas estando atentas, elas conseguem dizer agora, procure, faça. E é algo que o mundo tem, poxa, elas estão com as questões idosas, por que elas não podem enxergar de uma outra maneira? A Alessandra e todos vocês trazem essa questão, ela no Brasil citou 48%, em alguns lugares desse Brasil, que é extremamente heterogêneo, chega a 54%. Principalmente em áreas de pobreza, porque também puxa pela baixa educação. E nós estamos falando de uma campanha que é global. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Nunca é cedo, é tarde demais. Quanto mais cedo, melhor, mas nada impede que aos 40, 50, 60 e 70. Então estamos criando outros fatores de risco, outros bons hábitos. Nós falamos em 48%, poderão chegar a 54%, 58%, 60%, se pensarmos na gestação, o estímulo que é feito à criança nos primeiros 3 anos, que recebe de estímulo cognitivo de atividade. Quer dizer, nós falamos de 48% hoje, poderemos chegar muito mais. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na estação de deficiência auditiva, porque isso, talvez, na prática médica do dia a dia, seja algo que os médicos não são treinados a perguntar ativamente. E isso também precisa ser tratado, tá bom? Então, aproveitem o dia, tenham um dia muito feliz de aprendizado, façam o rastreio. Esse ano a gente brinca que só ganha camiseta quem fizer o rastreio, mas eu já estou vendo que foi mais distribuída. Mas façam o rastreio, porque a gente também vai funcionar como saúde pública e coleta de dados. Depois do evento, durante o evento, vocês podem inclusive compartilhar o link para que outras pessoas preencham. Então vamos lá, todos juntos, e agora é hora de se mexer, né? Vivemos uma epidemia de obesidade e a obesidade causa neuroinflamação e piora também o cérebro. Aumenta a chance de fazer placas que vão fazer com que o seu cérebro endureça, atrofie e aumente o risco de Alzheimer. O que a gente está fazendo aqui? Vamos alertar o que a gente pode mudar. Primeiro, em relação à quantidade de açúcar e à alimentação, mas o mais importante é a oportunidade de vir fazer bioimpedância no parque. Falem vocês,
Bom, temos aqui 4 bioimpedâncias aqui no parque para avaliar com precisão a sua composição corporal, seu percentual de gordura, sua massa magra. Tá imperdível, gente. Vem pra cá que você vai aproveitar. Esse ano nós temos uma novidade, nós estamos também falando sobre esteatose hepática, o risco da obesidade associada à doença hepática gordurosa não alcoólica. Estamos orientando a população a controlar o peso, controlar a circunferência abdominal e também a circunferência de pescoço, que tem relação direta com a resistência insulínica e com a doença hepática não alcoólica. Uma coisa que a gente escuta muito é: ah, doutora, deu tudo bem nos meus exames, só deu gordura no fígado. Gordura no fígado não é normal, né, Laura? Normal é não. Então, atenção, porque isso reflete uma gordura em outros órgãos. Pode ser no coração, na célula muscular, no neurônio e também no fígado. Então, é uma doença muito importante. Diabetes é uma doença altamente prevalente e ela aumenta em 56% o risco de demência de Alzheimer. Aqui, a gente tentou trazer uma experiência mais prática. Então, existe o aferimento da glicemia agora no parque e a gente segue os critérios dos guidelines médicos e alerta a pessoa, por exemplo, se alguém teve diabetes gestacional, ela tem uma chance maior de desenvolver diabetes, mesmo que nesse momento ela não seja diabética. Histórico familiar, ganho de peso, uso de alguns medicamentos também aumentam o risco de diabetes. E para transformar em prática, a gente vem com os nossos queridos dentes de leão, os voluntários, para fazer dinâmicas que ensinem. Vamos lá, Adri? Aqui a ideia é o açúcar que você não vê. Ou seja, uma dinâmica em relação a produtos industrializados. Colocamos a quantidade de açúcar de cada porção de vários produtos industrializados para ilustrar para os nossos visitantes em relação à quantidade de açúcar que consumimos no nosso dia a dia, sem a gente perceber. Bom, aqui a gente vai falar sobre alguns alimentos, mas o principal, que geralmente está na mesa de todo brasileiro, é inicialmente o ketchup. E se vocês verem aqui, uma colher de sopa tem 3,6 gramas de açúcares. Mas pensa só, você coloca só uma colher de sopa, então geralmente o açúcar está dentro de alimentos que a gente nem imagina. E essa mesa está repleta de açúcar e repleta de alimentos que estão geralmente na casa dos brasileiros. Então a gente tem que consumir mais frutas, legumes e verduras, alimentos mais naturais e evitar os açúcares e principalmente esses que a gente nem imagina que está. Sedentarismo. Olha para isso, 47% dos brasileiros são sedentários e esse número é muito pior nos nossos jovens. Então, esse fator é facilmente combatido, mas a gente precisa lembrar de estimular. O músculo é um órgão endócrino que produz várias proteínas, que produz inclusive fator neurotrófico para o cérebro, que melhora a memória, e a irisina, além dos outros inúmeros benefícios, inclusive do humor. Então, fica a dica, não dá para ficar parado. Hipertensão arterial é um fator de risco silencioso. Muita gente não sabe que tem e quem sabe, apenas 33% dos brasileiros tratam essa doença. Vem com a gente porque aqui você pode medir sua pressão. Mais de 36 milhões de brasileiros são hipertensos e não têm essa informação. Estamos aqui na deficiência auditiva. Quase 10% dos casos de demência em todo o mundo são atribuídos à perda auditiva.
E mesmo a gente que é médico não é treinado a perguntar ativamente sobre isso. Então, vocês vão conhecer os vários modos de rastreio e a importância na prevenção de declínio cognitivo dessas avaliações. Com vocês, Ana Alvarez. É importante a gente saber que a audição e a linguagem têm muitos processos em comum. Então, aqui, as pessoas estão passando pelo exame auditivo com o Dr. José Guiar, que faz uma inspeção de orelha, de meato acústico. Até agora, nós já pegamos 5 pessoas que têm uma dificuldade de audição por excesso de cera. Então, isso está sendo muito importante porque muitas vezes as pessoas estão com queda auditiva por uma coisa absolutamente fácil de ser remediada. Outra coisa que nós estamos fazendo aqui no momento é padronizar 2 procedimentos de linguagem, de recodificação de memória, falando simplesmente nome das torres e nome dos números. O que nós estamos medindo? Velocidade de nomeação. Esses testes já têm padrão para crianças. Não há padronização brasileira até o momento para adultos. Então, a população que nos visita está sendo convidada a participar e a colaboração está sendo extremamente valiosa para nós melhorarmos a qualidade do nosso diagnóstico. Sabe por que a gente escutava há anos atrás, desde 2018, que o Brasil seria uma epidemia de Alzheimer por conta da baixa escolaridade? Isso é muito assustador. Então a gente precisa ter esse alerta. O estudo, até os 12, 14 anos de idade, faz cérebro, faz matéria-prima de cérebro. E essa é a fase na escola onde se tem mais neuroplasticidade cerebral. O que é plasticidade cerebral? É a capacidade de mudar o cérebro frente a um estímulo, aprendizado, ou frente ao ambiente. Então, esse é o fator fundamental onde as campanhas públicas no Brasil precisam ter um grande olho. E a gente está aqui para alertar e ajudar a tomar consciência disso. Tabagismo. E aqui a gente tem que lembrar que não é só cigarro. Vale vape, vale rapé, vale narguile. Porque as pessoas acham que isso não é tabagismo. E faz tão mal ou mais do que o próprio tabaco. E qual é a grande mensagem? Tabagismo, 14% dos casos podem ser atribuídos ao tabagismo, porque ele causa alteração vascular e pode aumentar o risco de demência. Etilismo. Talvez esse seja o fator de risco que mais gera confusão. Por quê? Depois da pandemia, principalmente, as pessoas aprenderam a beber um pouco mais. E principalmente as mulheres. Tanto que os números de prevalência nas mulheres de 2019 para 2022 aumentaram. Coisa que não aconteceu na população masculina. Mas o que é importante? É lembrar o que é uma dose de álcool. 40 ml para destilado, 350 ml para chopp e cerveja e 150 ml da taça de vinho. Não é aquela taça que a gente serve em casa. Então, acima de 21 doses por semana, você é um bebedor abusivo e aumenta muito o risco de perda cognitiva. Traumatismo craniano foi incluído entre os fatores de risco em 2020
no último Lancet Commission. E o que a gente pode fazer? A indicação é prevenção. Então, usar capacete para andar de bicicleta, para praticar esportes radicais, não subir em banquinho para pegar uma coisinha que tá ali, que você acha que pode não acontecer nada. Enfim, para usar cinto de segurança sempre. E tem uma coisa que é muito importante. O futebol americano, há um tempinho atrás, proibiu cabeçada, porque isso promove microtrauma. Então, a gente fica atento a tanta coisa e isso às vezes passa. A gente bota a criança para cabecear. Poluição do ar. Então, a Dente de Leão vai se apresentar e dizer como a gente coloca o conhecimento em prática. Aqui nós temos a opção de plantas que têm a capacidade de transformar os poluentes do ar. Então, compre, utilize em casa e melhore o seu ambiente em casa. Isolamento social, outro fator de risco tão importante que a gente vivenciou muito na pandemia. E aí, o que você diz disso? Você que está aqui atendendo as pessoas. Na verdade, muita gente aqui passou aqui e não tem noção de que isolamento social pode provocar... declínio cognitivo, né? E causar demência. As pessoas ficam assustadas, tanto a depressão quanto o isolamento social, a pessoa fica espantada. E aí a gente até conversa, fala assim, olha, que bom que você descobriu hoje e começa a mudar o seu ritmo de vida, né? Para melhorar tudo isso. E o Reinaldo é um dente de leão sensacional, que ajuda muito, ajudou a fundar o Instituto. Então fica aqui, meu muito obrigada também. O Brasil acabou sendo o primeiro país em ansiedade. E depressão anda muito junto disso. Depressão, eu lembro de uma paciente que me disse, eu gostaria que depressão sangrasse, porque senão a gente não vê ou não é visto. Então, o alerta aqui é, depressão aumenta sim o risco de Alzheimer e principalmente a depressão não pode ser tratada às vezes só com atividade física, com relaxamento, com um papo com a amiga. Muitas vezes, a única coisa que vai reverter esse quadro é a medicação. Então, procure ajuda. Estamos aqui na Estação do Acolhimento. E por quê? Porque, na realidade, toda vez que a gente olha para o que a gente faz ou como a gente está, a gente faz uma autoavaliação, a gente entra em contato com coisas que a gente achou boas e coisas nem tanto. Então, desde a última edição, a gente sentiu a necessidade de ter essas pessoas maravilhosas aqui para acolher os resultados ou simplesmente para dizer o que cada um sentiu. E isso vai ajudar a mudar cada vez mais esse evento. Você sabia que a disfunção do olfato pode ser um marcador precoce de uma doença neurodegenerativa? Ela pode ser um indicativo da demência de Alzheimer. Então, fique atento, faça um rastreio olfativo e também porque se você fizer treinamento olfatório, você consegue melhorar essa área do cérebro.